Queridos, hoje a nossa aula aqui é de número 9. Nós temos mais 5 aulas aqui para falar sobre reforma protestante. E hoje a gente vai falar aprender sobre essas teorias que foram levantadas a partir do século passado, na verdade, para tentar explicar o início das coisas, para tentar explicar como que o mundo surgiu, como que o homem, surgiu. Então, a gente vai falar um pouco sobre evolucionismo, Big Bang, já ouviu falar, dessas teorias, E a que a gente crê, que é o criacionismo. Mas eu quero começar com você o texto base, Porque o que a reforma protestante fala sobre a gente, sobre o ser humano, Como que a gente acredita que nós fomos criados, com que propósito, Por que a gente está aqui? Então eu quero começar com você do início, do princípio. Gênesis significa princípio. Gênesis 1, 26. A palavra de Deus diz assim: disse Deus, a Trindade aqui, a primeira menção à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Só para deixar aqui esse texto, de Gênesis. Mas, para a gente fazer uma reflexão, o que é o homem? O que é o ser humano, gente? Hoje em dia, através da rede social, a gente vê muitas pessoas comentando, suas opiniões, que nem sempre são certas, muitas vezes estão equivocadas, mas eu vi uma opinião numa rede social esses dias, falando que os bichinhos, os cachorrinhos, eles são mais úteis, eles servem mais para o ser humano do que muitos seres humanos, como se o ser humano não valesse de nada. Então, a gente o ser humano está com uma moral bem baixa. Ele está sendo, muitas vezes, ridicularizado. O que é o homem? Se você perguntar para uma mulher traída, ela só vai ter adjetivos péssimos. Mas se você falar isso para um homem traído, ele vai falar que a mulher é a pior coisa que existe. Que só vem para acabar, destruir. Ela é quase o diabo. Vem para roubar, matar e destruir. Então, o que é o homem? O que é o ser humano? O que as pessoas, os ateus, falam sobre de onde nós viemos, da onde o homem veio. O que a reforma protestante afirma sobre nós, sobre a condição humana? Quem somos, O que a Bíblia diz sobre o assunto? Aí eu quero fazer 2 perguntas para você. O que é o homem? Será que o homem ele é bom, mas ele acaba sendo corrompido pelo meio onde ele está? Ou o homem é mau e corrompe por onde ele passa? O que você acha? Se te fizessem essa pergunta, o que você responderia? O homem ele é bom, mas é corrompido pelo meio? É corrompido pelo mundo? Aliás, é difícil ou impossível manter-se puro no meio do mundo caído? O homem é bom, mas ele se corrompe? Ou o homem é mau? E por ser mau, ele vai também, onde ele mexe, onde ele toca, onde ele cria, o que ele inventa, ele acaba também corrompendo. O que vocês acham, irmãos? Primeira alternativa ou segunda alternativa? A primeira, ele é bom, mas acaba sendo corrompido. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 8. O que a Bíblia diz sobre o homem?
salmista diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que ele se importe? O filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste. Voltando para os primeiros questionamentos. O que é o homem, de onde ele veio, né? Tem muitas pessoas, a máxima de muitos professores de biologia que falaram para nós, que falam para os nossos filhos, e quem sabe ainda vão falar para os nossos netos, é que o homem é um animal racional, né? Mas se você olhar para a Bíblia, isto é verdade? O homem é um animal? Se você olhar para cá, parece que o homem está num grau diferente, né, do que as outras coisas criadas. Porque ele está falando que o homem é só um pouco menor que anjo. E aí Deus coroa o homem, o ser humano, então entenda homem como homem e mulher, né, ser humano. Deus o forma e o coroa de glória e de honra. Então o homem era para ser bom. Só que o homem é bom hoje? Não, por causa do quê? Da queda. Então, o homem, ele não é bonzinho. Por causa do pecado, ele não é. Ele era para ser, mas ele não é. Então, ele vai precisar voltar ao seu estado pelo qual ele foi criado, através de Cristo, através da reconciliação. Mas o homem sem Deus não é bom. Ele não tem inclinação para o bem, e ele acaba assim, porque ele não é bom, ele corrompe, ele vai estragando, ele vai degenerando. Então, assim como o nosso Deus, tudo que pega na mão, ele melhora, ele transforma. O homem, quando pega as coisas na mão, ele degenera, ele acaba, ele estraga, ele tem este dom, né? Homem sem Deus, tá, gente? O homem que está longe do Senhor, que não voltou para Deus ainda, mas o ser humano foi criado com esse propósito lindo, ó. O ser humano foi criado para isso, para dominar sobre, não o outro ser humano, mas sobre a criação do Senhor. Ele foi feito para dominar e cuidar da terra, para ser mordomo do Senhor no mundo, para dominar o gado e não adorar o gado. Ou a vaca está passando aqui, vamos reverenciar a vaca. Não pode enxotar a vaca, deixa a vaca sair da rua no tempo dela. Tem países hinduístas que é praxe isso daí, entendeu? Só que, por exemplo, as plantas, é interessante que tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Então, a gente domina sobre animais, a gente domina sobre terra, sobre planta. Mas hoje em dia, muita gente é dominado pelas plantas. Fica louco. Crise de abstinência, se não fumar uma plantinha. E essa plantinha domina. Seja ela feita na forma de cigarro, seja ela feita na forma de pó. Então, a planta está dominando, mas era o ser humano que deveria dominar. O pecado acabou, né? Comprometeu a nossa qualidade de vida e o nosso propósito. Então, o que a Bíblia diz sobre o homem é que ele não é um animal racional. Ele é diferente do animal e ele é especial. E a gente foi dotado pelo Senhor de autoridade para governo e não ser governado pelo pecado. E não ser dominado pelo pecado. É para a gente dominar sobre as nossas emoções, gente.
É para a gente dominar sobre os nossos impulsos. Deus nos dotou disso. E por que a gente está assim, sem domínio, sem freio, sendo oprimido, sendo cativo? Está muito errado. Não foi para isso que a gente foi criado. Pode passar, Di, por favor. Bom, é isso que nós cremos, né? Nós cremos no Salmo 8, nós cremos em Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus vai formando o homem a partir do pó da terra. Mas, desde o século passado, a origem do homem, a origem do mundo, gerou um rebuliço no meio dos cientistas. E o homem, muito arrogante, ele quer dar o parecer das coisas. Ele quer dar a última palavra. Então, por causa disso, surgiram duas teorias no século passado, do evolucionismo, que é o primeiro que nós vamos ver aqui. Quem criou essa teoria foi Charles Darwin. Só para você ter uma ideia, quando que foi isso daí? Para você ver como foi recente. Ele viveu de 1809 a 1882, que é um período onde ele vai aqui, escrever esta obra. Toda a teoria do Charles Darwin está em cima desta obra, A Origem das Espécies. Tem até um livro, né, que Hollywood lançou, chamado A Origem. Né? Ele afirma ter o ente humano surgido da seleção natural das espécies que habitam o planeta. Então, entre tantas coisas que ele coloca ali, ele fala sobre a girafa ter o pescoção. E a girafa, vocês sabem, ela não é carnívora, né? Ela é herbívora. Então, para ela alcançar as altas árvores, o que foi preciso acontecer? Ela se esticar, se esticar, se esticar, se esticar, para conseguir alcançar. Então, por isso que ela é assim, pescoçuda. Né? Nós, seres humanos, evoluímos do macaco. Nosso cóccix é chamado de rabo pelos médicos, né? É o fim como fosse o resquício do nosso antigo rabo, o último osso da nossa coluna. E é tão absurdo isso, porque é como se aquele osso não servisse para nada. É o antigo rabo, ficou ali, sobrou, né? Muitas pessoas falam que quem tem dente do siso é uma pessoa que não evoluiu. Porque quem já está evoluindo, nem dente de siso tem mais. Eu fiquei pensando, então eu era uma pessoa não muito evoluída. Porque eu tinha os 4 dentes do siso. Só está sobrando um aí que eu estou sem coragem de extrair. Que é muito doído. Porque eles falam, não serve para nada. Os próprios dentistas. Só serve para doer. Então é como se fosse uma coisa inútil. Então, acreditar é difícil, né, irmãos? Que a gente veio do macaco, foi evoluindo, que a gente andava assim, depois a gente foi ficando ereto, né? Mas isso é uma coisa bem pequena em comparação às coisas que ele fala na sua teoria, que vários animais que entraram nessa evolução, plantas e tal. Só que tem uma coisa, essas conclusões dele, quando ele vem com essa obra, A Origem das Espécies, isso sacudiu o mundo, nunca ninguém jamais falou ou pensou sobre isso, ou foi estudar, ou formulou uma teoria acerca disso, né? Só que hoje em dia, século 21, poucos são os adeptos dessa teoria, do Darwin, tá? Então, muito poucos. Na verdade, ela nunca foi uma unanimidade, essa teoria. Nunca foi aceita por todos, não. E porque tem coisas muito difíceis, pontos que não se ligam. Por exemplo, se as espécies elas evoluíram e o próprio ser humano evoluiu, aonde que foi o start para isso? Quem que determinou, que tempo que determinou para que se surgisse esse processo natural de evolução?
e depois parou. Por que não continuou a evoluir? Por que tem espécies que os arqueólogos encontram que, desde a época dos dinossauros, e continuam daquele jeito? Não muda, animais aquáticos, chamados pré-históricos, não mudou. Por que uns mudaram, outros não mudaram? Mas essa teoria, por exemplo, ela só fica baseada no que é físico. Então, trejeitos, qualidades físicas. Mas o ser humano não é só corpo. Como que essa teoria explica a questão nossa da alma? Da gente falar, da gente sentir, da gente expressar, da gente inventar coisas. Então, quem colocou a alma no ser humano? Né? Então, isso não teve resposta. Quem deu origem... onde estão esses dados que comprovam a passagem da vida do reino vegetal para o reino animal? Então, não tem também explicação científica. Por isso que é sempre uma teoria e não uma lei. Uma outra teoria que surgiu, agora já no século XX, né? É a teoria do Big Bang. Ela é super recente, ela foi anunciada em 1948 pelo cientista George Gassnow e um padre astrônomo chamado Georges Lemaitre. Essa tese do Big Bang diz que o universo surgiu a partir de uma grande explosão. Uma explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás. Essa teoria também a ciência nunca conseguiu, nunca apoiou unanimemente esta ideia de uma grande explosão. É bem complicado, né? Quem explodiu? Explosão, quando você pensa, as próprias crianças, a Ana e a Patrícia estavam falando com as crianças no culto infantil. Eu acho que foi domingo retrasado, falando sobre criação de Deus. As próprias crianças falaram, o quê? Big Bang? Pois quando as coisas explodem, tudo é destruído? Olha! Como é que pode? Há uma grande explosão, de repente aparece um planeta Terra maravilhoso. Com rochas, lugares onde tem mar, lugares onde tem lagoas. Os mares que têm os peixes mais variados. As próprias crianças acham isso absurdo, elas riem. Explosão realmente causa destruição, né? E a teoria, para explicar a origem do homem, a do criacionismo. Apesar das inúmeras tentativas ateístas, né, do povo que quer negar a existência de Deus, essas tentativas materialistas também de explicar o surgimento do homem no cosmos ao longo dos anos, a proposta bíblica de Gênesis 1 continua forte, convincente, inalterada. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, se os cientistas vêm com todas as teses deles, certo? E não se engane, eles estudam a Bíblia também, como um livro histórico. Quando eles olham para a Bíblia, gente, tem muito mais coerência. É muito mais lógico acreditar que realmente existe alguém bem maior que nós, que criou tudo muito perfeito. Isso é muito lógico, não precisa nem ser espiritual, é lógico isso. É muito racional isso daí. É perfeito isso, entender dessa forma. Né? Essa teoria do criacionismo é a mais convincente. Então, a gente vê Deus criando todas as coisas, falando e houve luz, houve separação de água e terra, a criação dos animais, e aí Deus vai fazer o homem de uma maneira especial. Olha que interessante, em Gênesis 1:27, vamos dar uma olhadinha ali, ó. E depois a gente vai ler Gênesis 2:7. No 1:27,
Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus criou o homem à sua imagem. Tem uma palavra, essa que Deus criou a sua imagem, é uma palavra no hebraico. Se você for para Gênesis 2:7, vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando a gente olha aqui para Gênesis 1:27, nós estamos vendo Deus formando a parte do homem que é a chamada parte imaterial. Imagem de Deus. Deus fazendo o homem a própria imagem de Deus. O que significa isso? Essa palavra criar aqui, o imaterial, é a partir do nada, realmente. Assim como Deus falou, haja luz, houve luz, não tinha nada. Haja separação de águas e terra, mas não tinha. Então, essa parte imaterial é chamada de bara. Criar a partir do nada. Deus cria a alma do homem, agora, a partir do nada. É a parte imaterial. Só que quando você vê aqui em Gênesis 2:7, forma o homem. É uma outra palavra, que é chamada asa. A-S-A-H. Asa. Asa. Essa palavra significa criar a partir de um material existente. Deus está formando o corpo do homem a partir de algo que ele já tinha criado antes, que é a terra. Nós, seres humanos, grande parte do nosso organismo é a partir de água, né? E para haver um equilíbrio nos nossos músculos, no nosso corpo, nós precisamos também de oligoelementos, sais minerais. O que faz parte disso se encontra na terra. É muito interessante isso. Então, você quer ter equilíbrio, ter saúde física, Deus vai sempre estar te chamando para comer as coisas naturais que vêm da terra, que é o que tem que você precisa. Você foi tirado de lá também. Você foi tirado de lá, então é lá que você tem que ficar. O boizinho, hã? Sim. Pode, né? Olha só. Faz bem, né? Foi feito para nossa... Os boizinhos foram feitos para nosso mantimento, né? Mas sempre com moderação. Né? Sem a gordura dele, né? Sem um bando de sal grosso, essas coisas. Então, quando Deus cria o homem, tem duas palavras envolvidas no hebraico. O bara, feito a partir do nada, sua vida imaterial, e o azar, feito a partir de material já existente. A criação do homem, irmãos, foi sim um acontecimento muito especial. Gênesis nos informa que as plantas e os animais foram criados segundo a sua espécie. Então, Deus fala para as águas darem os animais aquáticos. Depois Deus fala para a terra produzir os animais aquáticos. Depois ele vai falando, agora, abençoa eles, fala para eles multiplicar e tal. E cada um conforme sua espécie. Então, Deus falou e tudo se fez. Tudo foi criado. Só que o homem não, Deus não fala. Deus vai fazer com as próprias mãos. E vai soprar no homem o fôlego de vida que vem de Deus. Então, o ser humano ele foi feito de maneira muito diferenciada. Foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O que significa ser feito à imagem? Não é igual a Deus, é semelhante. O pastor tinha uma tia
que ela gostava de pintar. Então, lá em casa tem até um quadro dela, ela já é falecida. E uma vez eu falei assim para ela, tia, teu quadro está lá comigo, você deu para minha sogra, mas o seu quadro está comigo, bonito e tal. Ela falou, estou fazendo outras coisas. Eu falei, eu queria que você fizesse para mim, tia, aqueles conjuntos de quadros iguais. Ela falou, não é igual, é semelhante. Já viu aqueles quadros, um maior, um menor, que são flores, mesmo tom, mas num tem 3 flores, no outro tem 2, é semelhante. A gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, não igual. Então, o que a gente é semelhante a Deus? É na forma imaterial e não física. Porque Deus, ele é espírito. Só que você fala assim, mas calma aí. O Moisés, quando pede para ver a Deus, lembram disso? Senhor, eu quero te ver. Ele já estava se sentindo bem à vontade, até para ver o Senhor. Eu quero te ver. Aí você fala, você não pode me ver. Se você me ver, você morre. Não, mas deixa, faz alguma coisa, dá um jeito. Aí fala, eu vou passar por você. Você vai ser, vou te esconder na fenda da rocha, vou passar por você. E aí ele meio que vê as costas de Deus. Lembram disso? Só que isso, gente, é uma figura de linguagem. É o chamado antropomorfismo. É Deus mostrando características dele, né, como se fossem físicas, só que ele é espírito. Então, é para você entender, sabe? Quando você fala assim, eu quero estar nos braços dele. Entendeu? Ele é espírito. Então, a gente não é feita a imagem e semelhança de Deus, mesmo porque quando a gente for resgatado pelo Senhor Jesus, nós vamos ter um corpo glorificado, nem vai ser este. Então, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e ele está glorioso, e João vai vê-lo. João viu a figura humana de Cristo. Só que em Apocalipse, ele sabe que é Jesus. Aí você fala assim, ele tem cabelos, mas é tipo assim, é uma forma de tentar explicar para nós o que ele está vendo. É algo sobrenatural, então ele vai tentar explicar, como Daniel também vê alguém, depois dos 21 dias de jejum, alguém que parece um homem, que tem umas vestes resplandecentes. Ele está tentando explicar para a gente o que a gente está vendo, então ele está tentando trazer para uma linguagem que a gente compreende. Então, os olhos de Jesus são meio como chama de fogo. As roupas dele são resplandecentes como o sol no maior horário do dia. É isso. Então, qual é a nossa semelhança com Deus? É na nossa parte imaterial. Por exemplo, ele fez a gente com racionalidade. Pode passar, Di. Com racionalidade. O homem, ele, por ter uma imagem natural de Deus, ele entende as coisas. Ele tem capacidade de raciocinar. Isso torna o homem completamente diferente dos animais, porque você já viu um cachorrinho, por mais inteligente que seja, usando uma furadeira? Às vezes eu brinco com a minha cachorra, porque eu vou fazendo as coisas no quintal, vou lavar a janela, e ela fica lá no meio. Eu falei, pelo amor de Deus, você podia me ajudar, né? Ela fica ali me atrapalhando. Dá para você pegar a mangueira para mim? Fecha lá para mim a mangueira, por favor? Não vai fazer. Por quê? Porque é só o homem que cria, só o homem que inventa, só o homem que utiliza ferramentas, formula teorias, toma decisão, se quer Jesus, se não quer, se quer ser carnal, se quer ser espiritual, ele pode tomar a decisão que ele quer. Se vai mentir, se não vai. Só o homem que se desenvolve em diversas áreas de conhecimento. O homem tem uma capacidade incrível de adaptar-se diante de situações diversas. Se ele perde um membro do corpo, ele se adapta. E se ele era destro, ele vai fazer tudo com a mão esquerda, ele consegue.
consegue até escrever. Ele consegue se adaptar, se quiser. E o homem escreve história. Só o Marley do filme lá que teve uma história contada, a história do cachorro, mas caso contrário, gente, é um filme e tal. Não se escreve, não tem lápide para os animaizinhos. Olha, ele fez tal coisa. Ele descobriu tal vacina. Ele foi um excelente papai. Não tem nada disso, não. Não escreve história. Mas o homem, sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Tem muita gente muito inteligente que usa a inteligência e toma a decisão de fazer para o mal. Tem gente que usa a inteligência e faz o bem, constrói a história, uma bela história, né? Então isso, racionalidade, poder de tomar decisão, é algo que é a semelhança de Deus. Deus deu isso para a gente. Uma outra característica, que é a semelhança do que Deus, dos atributos de Deus, é que a gente também tem personalidade. O ser humano, a personalidade humana, ela é formada por razão, sentimentos e vontade, livre arbítrio. Não há na criação outro ser além do homem que possui tais atributos. Deus dotou o homem dessas características. Por que será? Porque Deus queria ter comunhão com o ser humano. Com o ser humano, Deus escolheu ter comunhão. Então, precisava ser alguém à semelhança dele, que o entendesse, que trocasse uma ideia, que fosse capaz de executar os propósitos do Senhor, né? O ser humano, por exemplo, essa questão de racionalidade e personalidade, os animais não têm, né? Eles não sabem que eles são cachorro. Eles não sabem. A galinha não sabe que ela é uma galinha, sabia? Porque se ela soubesse por que é que ela é alimentada, para ser usada, coitada. Bote ovo, e depois vai virar um ensopado da hora. O porquinho não sabe que ele é um porco, e nem o propósito dele. Deus é bom, né? Porque Deus criou os animais, isso é algo de Deus maravilhoso, é bonito. Cada animal que Deus criou é tão bonito, né? Muitas vezes as araras azuis, elas são tão lindas, elas foram colocadas para enfeitar o céu. Isso é maravilhoso. Tem cada peixinho tão lindo. As próprias borboletas, elas estão para enfeitar. É coisa linda, sabe? Deus tem um bom gosto maravilhoso. Mas alguns animais foram criados para manter o ser humano. Então, Deus é bondoso com eles, não pôs capacidade de entender. Você já imaginou os porcos? Aqueles lá que a gente vê saindo, né? O endemoniado gadareno, expulsa a legião, o demônio dele. Aí ele fala, posso entrar nos porcos? Aí Jesus fala, pode. Aí você vê os porcos, toda aquela manada se suicida por causa de uma operação maligna. Mas imagina assim, os porcos deprimidos, sentindo que está chegando sua hora. Já pensou? Não, deixa que eu me mato. Não vou mais comer, vou estar fazendo greve de fome. Jesus, ia ser um horror. Se o gado soubesse disso, as vaquinhas, né? Deus é misericordioso, muito misericordioso. Então eles não sabem nem quem eles são, melhor assim. Bom, sabia que só o ser humano, ele tem a espiritualidade? Salmo 42, a gente vê aqui, o Davi fala assim, a minha alma anseia por ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, eu suspiro pela sua presença. Minha alma anela, deseja a sua presença. O ser humano sente isso. Ele sente falta de Deus. Porque nós fomos tirados de Deus, feitos a partir da fonte que é Deus.
Então, às vezes o ser humano não sabe do que ele sente falta, mas é o vazio da presença de Deus. Entanto, as pessoas às vezes buscam preencher isso nos lugares errados. Por isso que há tanta seita, gente. Por isso que há tanta religião que aparece aí para tentar suprir o vazio espiritual das pessoas. Enquanto elas estão procurando preencher, mas no lugar errado. Porque só o ser humano anela pela presença de Deus, algo espiritual. E presta culto ao Senhor. Tem o desejo de prestar culto ao Senhor. Uma outra característica que Deus colocou em nós, a infinitude. A eternidade, nosso Deus é o Deus eterno, o eterno. O que é eternidade? É aquilo que não tem começo e não tem fim. Nosso Deus é eterno. Quem criou Deus? Eu perguntei isso para as crianças domingo. Quem criou Deus? Não sei, quero saber. Aí o outro fala assim, acho que ele mesmo. Tentando para explicar para eles, o Senhor sempre existiu, sempre existirá. Então não dá para a gente contar o começo de Deus e nem o fim. Só Ele é eterno. E a gente é o quê? Infinito. A gente teve um começo. Que a gente conta a partir do nascimento, porque a gente muitas vezes não consegue precisar o dia que a gente foi concebido, né? Acho que nem nossos pais. Na verdade, quando a gente foi concebido, já conta, certo? Mas ninguém sabe meio precisar isso. Então, se conta a partir do nascimento. Então, 12/2 e ponto. 12/2, nasci, e vou até o dia que o Senhor quiser. Aqui na terra, mas continuarei. Porque uma vez que a gente nasce, não morre. O ser humano, ele é, olha essa palavra, imorredouro. Não vai acabar. Esse negócio assim, morreu, descansou. Será? Descansou, oi? Se com Cristo, sim, mas ele vai continuar agora outra parte, a vida eterna. Vai continuar vivendo, vai continuar sabendo, vai continuar tendo consciência, ou no céu ou no inferno. Não se morre, não se acaba. Só os animais que quando morrem são extintos, eles acabam. Mas a gente não, vai para sempre. Por isso que é bem importante a gente cuidar da nossa vida eterna. A palavra de Deus, Eclesiastes 12:7, fala isso, o pó volte à terra. Então, realmente, o corpinho vai acabar. Os ossos também, vai tudo acabar. Porque vai voltar da terra da onde ele veio. Agora o Espírito não. Agora o Espírito vai voltar para Deus. Que Deus que deu o Espírito. Então, a gente tem racionalidade, personalidade, espiritualidade e infinitude. Propósitos de Deus, gente, ao criar o ser humano. Primeira coisa aqui, O homem é muito importante que o homem saiba qual é o seu propósito de vida. Por que você está aqui, né? A gente não está aqui por acaso, nós não nascemos, nós não somos um erro, eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Não, se Deus permitiu que você nascesse, tem um propósito muito importante na sua vida e você precisa saber qual é. A criação do homem, eu vou te falar qual é o teu propósito. Para todos isso serve. Deus nos criou principalmente por causa dessas 3 razões aqui. Você foi criado, você nasceu para a glória de Deus. Então, o que a reforma diz sobre isso? Entre todos os reformadores é consenso que Deus não tinha qualquer necessidade de criar o homem. Deus é eterno. Deus se basta. Para que Ele criou o homem? Porque Ele quis que a gente tivesse comunhão com Ele. Só que Deus decidiu fazer isso para o louvor dEle.
Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, quer comais, quer bebais, babais não, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida, a maneira como a gente trata os nossos familiares, a maneira como a gente paga nossas contas, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente perdoa, a maneira como a gente sente as coisas, tudo isso se reflete numa vida que deve cultuar ao Senhor 24 horas. A nossa vida é, portanto, um culto a Deus, ininterrupto. Porque tudo que a gente faz, sente, fala, deve ser para a glória do Senhor. Às vezes o pessoal fica assim, ai, estou na igreja, eu não posso falar o que eu estou pensando. Ai, olha, se eu não estivesse aqui na igreja, essa pessoa ia ver, ela ia ouvir. Não pode ter diferença entre o que a gente fala aqui e o que fala em casa, porque eu culto a minha vida. Eu não posso ter separação, vida secular, vida cristã. Minha vida é cristã, meu comportamento tem que ser o mesmo aqui, na frente de vocês, eu sozinha com Deus, eu sozinha no meio dos meus problemas, eu sozinha na frente da internet. Eu sozinha com os meus pensamentos, porque eu estou aqui para que a minha vida venha glorificar o Senhor. Então, esse já é um primeiro motivo. Deus me criou não para ficar escandalizando as pessoas, fazendo mal para as pessoas, não é. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é um propósito de Deus na sua vida. Segundo, o ser humano ele foi criado para refletir o domínio de Deus. Deus ele é soberano sobre a criação e elegeu o homem para ser o reflexo do seu poder sobre o universo. Por isso que a gente vê em Gênesis 1:26, quando ele fala assim, vou criar o homem, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem para que ele domine sobre animais, domine sobre as plantas, domine sobre tudo. Deus deu o privilégio para o ser humano cuidar da criação, administrar tudo que tem aqui nessa terra. Então, tudo que Deus criou é bom. As praias que Deus criou, coisa boa. É poder desfrutar de uma praia limpinha, ela não é. Mas nem sempre o ser humano cuida, né? Coisa boa, é você poder ir para uma cachoeira ali, ó, e ficar ali vendo, depois dando mergulho naquela água gelada, mas que depois você sai, parece que você desinchou de uma vida ali, né? Se sentir tão limpo, tão gostoso, foi Deus que criou isso, sabe? Poder ficar ali, como a Ana fala, panguando no sol. É muito bom. Você contemplar a natureza, mas a gente tem um compromisso de cuidar de tudo isso, para a glória do Senhor. Não fazer das matas um lugar para despacho, para demônios. Não foi para isso que Deus criou as cachoeiras, as matas. Lugares afastados, bonitos, verdadeiros paraísos, sabe? Que tem pessoas satanistas que levam pessoas lá e sacrificam. Crianças, meninas, em oferenda a demônios. Não foi para isso que Deus criou aqueles rochedos e tal. Então, o ser humano ele foi criado para refletir o domínio de Deus. E o domínio de Deus é um domínio bom, produtivo, abençoador. Nós somos criados para sermos mordomos do mundo. O privilégio de ter sido criado de forma distinta e especial faz o ser humano, depois de Deus, o principal responsável pela criação. Então, tudo que está acontecendo aí, ó, de bom ou de ruim, diz respeito a gente. A gente tem parte. Se está tendo muita violência,
perto da gente? Se a gente conhece que uma tia, que uma prima, que a vizinha, o filho está enveredando para o caminho de criminalidade, diz respeito a gente. Cabe a gente ser o sal, viu? Ai, Deus! Fulano morreu no frio. Meu Deus, misericórdia, ó, o gelo. Morreu. Perto de mim, ó, perto do trabalho. O cara ficava ali, debaixo daquela marquise. No outro dia foram ver, estava morto. Ai, Deus, misericórdia. Oh, cadê a gente para ir lá? E dar um agasalho quente para ele, um cobertor, ou sei lá, tentar, olha, tem lugares que você pode ficar, tem abrigo que você pode ficar, encaminhar. Se a gente, como filho de Deus, não fizer isso, quem é que vai cuidar do mundo, gente? Quem é que vai olhar ao redor? Nós estamos aqui para isso, para fazer o bem, para ser as mãos do Senhor, a boca do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor. Isso é ser mordomo, administrador. Primeiro Deus faz isso, e depois é a gente, tem essa responsabilidade de colocar os planos de Deus em ação. Bom, o ser humano foi criado para a glória do Senhor, foi criado para refletir o domínio de Deus, para ser o mordomo do mundo, mas muitas vezes ele não está vivendo isso, está sendo dominado, está sendo influenciado pelo mundo, está se corrompendo. Por quê? Por causa, vamos voltar para o início de todas as coisas, né? Por causa da queda, por causa do pecado no Éden. Aquilo que acontece em Gênesis 3, irmãos, aquilo ali é a entrada do pecado no mundo, a origem do mal se manifestando, a falta de conhecimento sobre a nossa natureza. Ou seja, nós sem Deus somos ruins e não conseguimos fazer nada de bom. A gente tem que entender isso. Só somos bons, só conseguimos fazer as coisas certas e justas se Deus estiver operando em nós. Então a gente precisa saber quem é a gente. Se a gente não sabe, isso vai criar o cenário ideal para a ignorância quanto ao amor e a graça de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida. Quem não entende a queda, quem não reconhece esse fato histórico como real, nunca vai entender a cruz. Quem não entende que o pecado é real, que Satanás existe, porque tem gente que fala que o diabo não existe, que é besteira, que é exagero. Quem não entende que realmente Satanás existe, usa pessoas, no caso usou a serpente, talvez amiga de Eva. Eu penso isso, que elas deviam bater um papinho cotidiano, porque, sinceramente, se não fosse assim, se a serpente viesse para mim conversando, você ia dar ouvido? Sinceramente. Você falou, opa, que é isso aí, que coisa estranha. Eu acho que a serpente falava e era amiguinha da Eva. Porque ela está com muita intimidade. Ela chega perguntando, é assim mesmo que aconteceu? Deus falou aí que não pode comer do fruto, amiga? Falou. Nem comer, nem olhar. Menina, besteira. Imagina que ele não quer que você seja igual a ele. Ela deu ouvido para a serpente. Não deu ouvido para a ordem de Deus. Então, aquela coisinha ali, era uma amiguinha, tinha uma certa influência sobre a Eva. Para ela ficar dando ouvido. Então, Satanás usa pessoas assim. Alguém que você considera, que você, de repente, é muito amigo, que a opinião daquela pessoa tem um certo peso. Ele age de maneira sutil. Sim. Então, quem não entende isso, quem não acredita que ele existe, quem não acredita que a gente é pecador, jamais vai entender a obra da cruz, porque vai pensar assim, para que eu preciso de um Salvador? Para que eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor? Para que eu preciso batizar nas águas? Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Eu sou uma boa mãe, eu trabalho, eu sou um bom pai, eu trabalho.
Eu sou um cidadão que paga os seus impostos em dia. Eu não preciso disso. Se ele não entende que ele é um pecador degenerado, ele não vai entender a mensagem da cruz e muito menos aceitá-la, né? Infelizmente, o homem não permaneceu por muito tempo no elevado estado para o qual ele foi originalmente criado. Ele não era para morrer, ele não era para ter pecado, ele não era para ter problemas. Não era. Não era para ter doença, não era para ter discórdia, não era. Era para ele dominar, era para ele ser feliz, plenamente feliz. Mas a desobediência fez com que ele tivesse grandes consequências, né? Resultado, olha, jamais, depois da queda, o homem nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Ele não conseguiu mais ter a inteligência que ele tinha, né? A gente sempre toca nesse assunto. Nosso cérebro, ele não age na sua capacidade, ele não funciona na sua capacidade total. Todos os neurologistas sabem disso. A gente não usa nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Mas por que a gente tem essa massa encefálica toda? E por que não usa? Os prodígios, de repente, chegam a 10%. E os outros 90%? Por que isso? Adão fez a gente perder essa coisa boba. E a Eva, né? Poxa vida. Então, depois da queda, nunca mais o ser humano foi o mesmo. Romanos 3,10 fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Depois da queda, não tem isso. A natureza pecaminosa terrível se tornou uma realidade para a gente. Então, a gente era só espírito, comunhão com Deus, era para ser tudo maravilhoso, mas agora a gente tem uma maldita natureza pecaminosa andando com a gente, né? A doença do pecado. Resultado da desobediência. Não sei se eu coloquei, eu vou só mencionar para vocês aqui, ó. Paulo disse o seguinte, em Romanos 5,12. Pelo intermédio de um homem, o pecado entrou no mundo, Adão. Pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Não há ninguém que possa falar assim, eu sou bom. Não, nós não somos. Todo mundo veio de Adão, não veio do macaco. Todo mundo veio de Adão e da Eva, todos. Então, essa doença do pecado passou para todos os seres humanos. A raça humana já está ligada ao primeiro casal. E ao pecar, a gente trouxe para nós aqui, ó, o rompimento da comunhão com Deus e a nossa depravação. O homem se tornou irremediavelmente incapaz de promover o bem, de buscar a Deus por méritos próprios. Ele não consegue acessar a presença de Deus por méritos próprios, consequência do quê? Da desobediência, do pecado. Características do pecado. A entrada no pecado, ela é sim a responsável por todas as mazelas e desgraças no mundo. Então, quando você fala assim de enfermidade, causa pecado. Não é porque ar poluído, gente, vírus, cada hora surge um diferente, mutação de vírus. Consegue combater um, vai ver, daqui a alguns meses o bicho ficou mais resistente, ficou mais agressivo. Aí vamos correr para esse. Quando conseguir, já mutou. Você fala, mas da onde isso? Pecado no mundo. Desigualdade social por causa do pecado no mundo. Não era para ter diferença de rico e pobre. Não era para existir esse tipo de coisa. Sabe? Abusos, violências, todas as mazelas, indiferença. Pais que não têm afeto pelos filhos mais. Que olham para o filho. Uma mãe que olha para o filho e não sente mais amor. Descarta como se fosse uma unha.
que ela corta e esquece, deixa ali mesmo, ó, um saco de lixo. Onde já se viu isso? Essa falta de amor natural. Por causa de que é isso? Pecado. Todas as mazelas, luta por poder, falar o que é bom agora é mal, e chamar o mal de bom. Essa falta de entendimento das pessoas, gente. Tem muita gente que não tem entendimento das coisas. Tem muita gente que não tem um pingo de sabedoria, um pingo de bom senso. O que é isso? Pecado abundando na vida das pessoas. Ele é a consequência, ele é o efeito. É o que gera todas as mazelas do mundo, sim. Desde então, o homem ele vive em permanente estado de agonia e de tristeza por causa do pecado. Tem gente que tem tudo para ser feliz e você olha e não é. A imperatriz do Japão, com uma depressão de anos e anos e anos e anos, ela aparece assim, os compromissos. É uma mulher que você olha assim, bonita, jovem, mas você olha para ela, aquele olhar de gente doente, vidrado, sem brilho. Ela tem uma depressão severa, há anos que não sara. Mas a imperatriz do Japão tem status, tem dinheiro, tem... Por quê, minha filha? Tem acesso a tanta coisa boa dessa terra. Por que isso? Gente, o pecado faz o ser humano entrar em estado de agonia, de tristeza, não sabe nem por quê, mas é infeliz. Parece que tem tudo para ser feliz, não é. Tem saúde, mas não é feliz. Tem dinheiro, não é feliz. Tem uma família que ama. Você sabe que tem a síndrome da felicidade? Mulheres que são muito amadas se tornam depressivas. É um absurdo isso. Elas às vezes tentam suicídio, porque elas são muito amadas. Consegue entender uma coisa dessa? Tem explicação? Não tem. Nem a ciência consegue explicar o porquê que dá um start na pessoa e ela começa a desenvolver esse distúrbio. Não se sabe. Mas é uma realidade. Acontece. Resultado, irmãos, pecado. A palavra de Deus fala em Isaías 48, 22. Os ímpios não têm paz. Sabe o que é ímpio? Quem não crê. Quem não crê no Senhor não tem paz. Solução para o pecado da humanidade. Só Jesus mesmo, hein? É só Jesus. A pessoa precisa entender que ela veio de Deus e ela só vai ter plenitude na vida quando ela estiver em comunhão com Deus. Como que ela vai ter comunhão com o Senhor? Com Deus. Como é que ela vai voltar para casa de verdade? Pela fé. As Escrituras Sagradas apontam que justificação do homem, ou seja, ser liberto da doença do pecado. Você vai continuar pecando, mas agora esse pecado ele não tá te matando. Ele não tem o poder de te matar. Seus pecados estão sendo perdoados. Não tem o poder de te condenar eternamente. Então, você recebe pela fé a tua justificação. Por meio dela você vai viver. Por meio dela, dessa fé em Cristo, você vai saber que você é um pecador, sim, mas perdoado agora. Não precisa mais viver em agonia, em tristeza. A solução é crer na singularidade das Escrituras. Diferente dos romanistas, os reformadores afirmam que a Escritura contém princípios que podem trazer o homem de volta à comunhão. Ou seja, a Bíblia sozinha. Se você crer nela, no que ela diz aqui, apenas o que a Bíblia diz para você, as promessas de Deus que estão aqui, elas são reais e ela vai revelar tudo o que é necessário para a nossa salvação e ela vai dar condição para a gente viver essa salvação, porque ela é o nosso manual de fé e prática. A solução para o pecado é a nossa vida estar centrada em Cristo, a centralidade de Cristo. O homem só pode ser salvo por Jesus. A salvação vai ser operada pelo Espírito Santo, mas ela só ocorre
Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, por causa da obra expiatória de Cristo. Não tem outra intermediação ou outro caminho que não em Jesus. Centralidade da graça. Os reformadores ensinaram que somente a obra sobrenatural do Espírito Santo, operada pela graça, independente de qualquer mérito humano, pode redimir o perdido e nos salvar da condenação eterna. Não há mérito nosso diante do Senhor que possa nos salvar. É a graça de Cristo em nós, que é operada em nós através da presença do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Nosso Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, mas o Espírito Santo tem que estar morando dentro da gente. Nós somos o templo dele, ele tem que estar habitando em nós. A presença dele nos capacita a viver uma vida de amor, de perdão, de força, de fé. Conclusão. A morte de Cristo estendeu a graça divina a todos os homens. Assim todos, indistintamente, podem obter o perdão do Pai e restabelecer a comunhão perdida no Éden. Porque a palavra de Deus fala em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho já tem a vida eterna. O que é ter a vida? Isso significa viver na presença de Deus, desfrutar da comunhão com o Senhor. E isso nem mesmo a morte pode impedir, porque se você morrer e crer, você vai ver a glória de Deus. Mesmo que esteja morto, se crer, vai ressuscitar. Então nada de verdade nos separa da presença de Deus. Irmãos, qual é a nossa condição humana? Segundo a Bíblia, nós não somos animais racionais. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós estamos aqui nessa terra, nesse sistema corrupto, onde o diabo opera. Onde esse sistema é decaído, corrompido, extremamente nocivo, maligno. Mas, em Cristo Jesus, quando Ele nos faz voltar a estar na posição de que a gente nunca deveria ter saído. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais de novo. Ele nos tira do reino das trevas e nos coloca no seu reino. No reino do Filho do seu amor. Ele nos capacita com os dons do Espírito, ele nos transforma. Então, a gente sem a presença dele, sem a comunhão, a gente já estava perdido. A gente já estava morto e não sabia. Morto nas nossas obras. Mas, em Cristo Jesus, agora a gente é uma nova criação. Cheios da presença de Deus. A gente pode fazer uma grande diferença aqui nesse mundo. A gente pode sim viver para a glória de Deus. A gente pode viver e ser mordomo dele nesse mundo, fazendo bem, sendo o reflexo da presença dele para o perdido, para esse mundo onde até a criação está gemendo pela nossa manifestação. Até a natureza está gemendo pela nossa manifestação. Então, a gente pode refletir o domínio de Deus aqui neste mundo, sim. Podemos ser a mão do Senhor, aquele que é o acolhimento de Deus para aquela pessoa. A gente pode amar incondicionalmente. A gente pode escrever uma história muito linda para a glória de Deus. A gente pode, sim, com a ajuda do Espírito Santo, desfazer as obras do inimigo na nossa casa, no nosso bairro, as artimanhas que ele tem levantado contra a nossa geração, contra a futura geração. A gente pode sim voltar a viver como que no Éden.
A gente pode viver uma comunhão plena com Deus. Adão e Eva tinham essa comunhão plena com Deus. O grande erro deles, na verdade, foi continuar errando, né? Porque eles pecam e tentam se esconder. E ali é uma atitude que muitos de nós recorrem tão facilmente também. Ao invés de resolver, ao invés de se expor, confessar os pecados, ser perdoado por Cristo, receber o sangue de Jesus para nos limpar de toda injustiça. A gente pode. Deus nos dá diariamente essa chance. Porque a gente peca. Mas Ele nos dá essa chance de começar de novo. Para que a gente não perca isso, gente, que é a comunhão. O Senhor Jesus veio falando, eu vim para que vocês tenham vida. E uma vida com abundância, com qualidade. O que é ter vida? É viver na presença de Deus. Como o pastor pregou aqui no domingo. Sem, sabe, querer se esconder. Ali viver sem reserva. Sem pecados ocultos. Não, viver na presença dele. Gente, o que a gente vai esconder de Deus? Ele é onisciente. Está vendo como você não é igual a Deus, nem eu? A gente é semelhante, nós não temos onisciência. Nós não temos onipotência, nós não temos onipresença. A gente tem semelhanças com Ele. Nós temos racionalidade. Nós temos espiritualidade. Nós temos personalidade. Nós sabemos que somos infinitos. Então, sabendo disso, vamos usar essas características que Deus tão graciosamente nos concedeu para a gente manter um relacionamento com Ele abençoado. Para que a gente, sabe, de verdade, proteja a nossa comunhão com o Senhor. Isso é ter vida. Você é um ser humano que Deus criou para que você vivesse. Não fosse um morto-vivo. Tem muita gente que acha que está vivo, mas nem notou que já virou um zumbi faz tempo. É um morto-vivo, que anda por aí, que come cérebro. Porque nas fábulas os zumbis fazem isso, né? Eles têm que comer cérebro para poder ficar de pé. Mas estão mortos. Tem gente que não percebeu. Longe de Deus não tem vida. Vamos manter a nossa comunhão com Ele, vivendo na presença dEle, tendo a vida com qualidade. Em nome de Jesus, foi para isso que você foi criado. É nisso que nós cremos, é isso que a palavra de Deus nos assegura. Amém? Vamos orar, amados. Pai amado, eu peço que o Senhor esteja selando essas verdades no coração dos teus filhos, que eles saibam quem eles são e quem o Senhor é na vida deles. Que eles queiram, Pai, com a tua ajuda, cumprir os propósitos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Que eles assim possam decidir a cada dia ter um relacionamento cada vez mais profundo, cheio de verdade, mantendo a tua presença na vida deles e a comunhão, para que eles tenham uma vida de verdade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.